nosso canal. Eu me chamo Marcos e hoje venho trazer a história de Santa Elizabeth. Pois bem, vamos para a sua história. Santa Elizabeth nasceu na Bratislava, atual capital da Eslováquia. Era no ano de 1207. Elizabeth era nada menos que uma princesa, filha do rei André II e da condessa Gertrude. A princesa tinha 4 irmãos. Uma tristeza, porém, acompanhou-a desde muito nova. Sua mãe veio a falecer quando ela tinha apenas 6 anos de idade. Como era de costume na época, Elizabeth foi prometida em casamento ao príncipe do reino de Turinga, Ludovico IV. Turinga ficava na região da atual Alemanha. Por causa dessa promessa de casamento, Elizabeth, com apenas 6 anos, foi morar com a futura família de seu marido. Este tinha apenas 11 anos. Aos 6 anos, o choque foi duplo na vida de Elizabeth. Perdeu sua mãe e teve que ir morar longe de sua família. Porém, apesar de tudo, Elizabeth e o príncipe ficaram muito amigos. Em pouco tempo cresceu entre os dois uma grande afinidade. A princesa Elizabeth casou-se com seu prometido Ludovico IV, quando tinha apenas 14 anos de idade. Seu noivo estava então com 21 anos. Os dois construíram um casamento feliz. Davam-se muito bem. Com a união tiveram 3 filhos: Hermano, que mais tarde tornou-se rei, Sofia e Gertrudes. Esta se tornou freira e posteriormente uma famosa santa da igreja. Santa Elizabeth gostava de se vestir com simplicidade, sem ostentação. Era também pessoa de oração e fazia questão de ajudar muitos dos pobres, os doentes e os necessitados. Por causa disso, a família de Ludovico a rejeitava muito, alegando que este não deveria ser o comportamento de uma princesa e futura rainha. Ludovico IV, movido de zelo pela fé e querendo defender a igreja das invasões muçulmanas, partiu para as cruzadas, junto com seus conterrâneos. Antes de partir, porém, ele chamou o padre Conrado de Marburg e pediu para ele acompanhar Santa Elizabeth e os filhos em sua ausência. O padre o fez com grande cuidado. Na sexta cruzada, Ludovico IV, marido de Santa Elizabeth, morre, vítima de uma doença. A partir desse momento, a família dele começou a perseguir abertamente a princesa Elizabeth. Eles alegavam que ela gastava as economias do reino, distribuindo bens para os pobres e aos doentes. A perseguição chegou a tal ponto que Elizabeth foi obrigada a renunciar à sua herança, deixando-a inteiramente para seus filhos. Depois disso, foi abandonada na cidade. Elizabeth, porém, que já tinha sua alma e coração fortalecidos por causa dos muitos sofrimentos de sua vida, resistiu firme na fé. Ela enxergava em tudo isso manifestações dos planos de Deus, coisas que em nossa humana pequenez não compreendemos, mas devemos aceitar. E assim ela o fez. Ao ver a situação de Elizabeth, uma tia sua chamada Matilde, então superiora do mosteiro de Kitzinger, a escolheu e compreendeu. Santa Elizabeth viveu neste convento por um tempo. Lá sempre trabalhou e não deixou de ajudar os doentes. Ela descobrira que era o seu ministério. Sua missão neste mundo era de ajudar os mais necessitados, principalmente os doentes e mais pobres. Em 1229, a justiça do reino fez com que uma parte da herança lhe fosse restituída. Com isso, Santa Elizabeth construiu um hospital, uma casa para receber doentes, na cidade de Marburg, e deu a ela o nome de São Francisco de Assis, santo que fora canonizado apenas um ano antes desse fato. A própria Santa Elizabeth ajudava a cuidar dos doentes, junto com os padres franciscanos e mais um grupo de senhoras caridosas. As obras com os doentes a consumiram de tal forma que ela passou a viver no hospital. Trabalhou arduamente ali por 4 anos seguidos. Trabalhava sem parar, cuidando dos doentes. Ela também dedicava grande parte de seu tempo às penitências e orações
por todos os moribundos que vinham pedir seu auxílio. Com isso, Santa Elizabeth conseguia curas extraordinárias e grandes conversões de corações que procuravam sua ajuda. Acredita-se que por causa de sua vida incansável com os doentes de todos os tipos, Santa Elizabeth tenha contraído uma doença grave. Seus pais ficaram sabendo de tudo, pois o destino de Elizabeth lhes fora escondido, e queriam levá-la de volta para a Hungria, para que ela fosse tratada, mas ela não quis. Preferiu ficar entre os seus doentes. Santa Elizabeth faleceu com apenas 24 anos de idade, no dia 17 de novembro de 1231. Seu único pedido foi o de ser sepultada na capela do hospital que ela tinha construído. Por causa dos prodígios e milagres que realizou, tanto em vida quanto depois de sua morte, o povo pediu e insistiu em sua canonização. Assim, o Papa Gregório IX fez com que fosse iniciado seu processo de canonização. O padre Conrado, que tinha acompanhado Santa Elizabeth na ausência do marido, fez parte dos estudos para sua canonização. Assim como as testemunhas dos milagres e curas que lhe aconteceram por sua intercessão, certificada da veracidade dos testemunhos e dos verdadeiros milagres inexplicáveis pela ciência, Santa Elizabeth foi proclamada santa pelo mesmo Papa Gregório IX no dia 27 de maio de 1235. Pois bem, meus amigos e amigas, terminamos essa história extraordinária dessa mulher que tanto sofreu, mas como que a palavra de Deus diz, no final ela colheu os bons frutos. Pois se conhece a árvore pelos frutos. Como Jesus disse, a árvore que não dá frutos será queimada, cortada. Pois bem, terminamos essa história, pedindo a intercessão de Santa Elizabeth, que tanto sofreu, que tanto venceu com a graça de Deus, para que nós, nas nossas misérias, nas nossas doenças, em tudo aquilo que nós passamos reclamando no dia a dia, possa contar sempre com a graça de Nossa Senhora e com a graça e a intercessão de Santa Elizabeth. Oferecemos essa oração da Ave Maria por todas as necessidades do mundo inteiro, pelo fim da pandemia, como pela recuperação de todos aqueles que estão contraídos com o coronavírus. Pedimos também pelos irmãos que estão desempregados. Muitos irmãos que não conseguiram pagar os aluguéis estão morando nas ruas. Pedimos para que as almas generosas possam nesse momento contribuir com aquilo que têm, mesmo se for pouco, que possam ajudar, pois são nossos irmãos e irmãs. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Elizabeth, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo. Fique com Deus, com as bênçãos da bem-aventurada Virgem Maria.